Olá, eu me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573. Sou aluna do curso de Pedagogia da Uninter, do Polo de Guarapuava. Este é meu estágio em gestão, na modalidade Educação Jovens e Adultos. Vou passar um vídeo, vocês curtem e deixem seus comentários, ok? Obrigada. Estamos de volta com o nosso debate sobre a educação de jovens e adultos. Professora Rosângela, por que na alfabetização de jovens e adultos a Secretaria de Educação optou por trabalhar com tema gerador? Porque temos a certeza na Secretaria de Educação da perspectiva freiriana da palavra mundo, que nessa relação dialética do educando, alfabetizar, que está em processo de alfabetização, ele demanda essa palavra que tem significado para aquele grupo e, a partir dessa palavra geradora, desses eixos que podem desencadear um processo de alfabetização significativo para aquele grupo de alfabetização. Nessa perspectiva, se pensou também o trabalho com o dedo de prosa. Explicitar o tema gerador, professor Ideraldo, tem a ver com a cultura dos jovens e dos adultos? Tem a ver. Tem a ver, na verdade, o que ocorre é que, como são os próprios jovens, são os próprios educandos que, naquela discussão, no dia a dia, né, eles vão se manifestando e vão manifestando as coisas do seu entorno, da sua situação social e da sua convivência. Então, essas palavras que vão surgindo, esses assuntos que vão surgindo, são tomados como temas geradores, né? Então, quer dizer, tem tudo a ver e está recheado, o ambiente escola está recheado disso ali com os educandos. Quer dizer, o professor não precisa abrir o dedo de prosa e falar, olha, vamos falar aqui então de direitos sociais, educação, como sendo um tema gerador, porque está aqui no dedo de prosa. Na verdade, a ideia é que isso aqui seja um exemplo, mas a intenção é que ele busque esses temas geradores lá mesmo no seu contexto. Quer dizer, tem tudo a ver. O papel que o educador tem que exercer para a escolha desse tema gerador, como se dá? Ele é um fomentador, na verdade, né? Então, ele fomenta as discussões na sala de aula e ele vai discutindo e levantando isso com os alunos até que, de repente, surja esse tema. Assim, não de uma votação, mas assim, de um acordo entre todos eles ali, né? Do que é realmente significativo naquele momento. Por exemplo, quando você está no início com o seu grupo, os seus educandos, você vai conhecer os seus educandos. Que identidade têm esses educandos? Quem são as pessoas que estão ali? Que história elas têm? Então, essa identidade, ela é um disparador, ela é um eixo de trabalho e ela é um tema gerador. Porque a partir disso eu vou produzir textos. Eu vou produzir textos dentro das perspectivas de linguagem, não apenas escrita, mas dentro da linguagem artística, dentro da linguagem matemática. Eu vou construir junto esse novo código e construir junto essa história com o código escrito, mas também usando outros signos, outros símbolos linguísticos. Elisiane, e qual é o ponto comum entre conhecer, criar e compartilhar na educação de jovens e adultos? O grande articulador disso é o educador, né? Ele é que vai fazer a ponte entre conhecer, criar e compartilhar. Conhecer o seu educando, fazer a interação entre os diferentes conhecimentos, possibilitar a criação e, para isso, levar, respeitando o que os seus educandos trazem, levar aquilo que eles não conhecem, porque o Paulo Freire foi muito mal interpretado por alguns, que disseram que, né, ele disse que deveria se ficar só no respeito pela cultura do outro, e ele não disse isso. No momento algum. Respeitar não é deixar o outro do tamanho que ele tem, mas é possibilitar que ele cresça, né? Então, é tratar de igual para igual a chamada cultura erudita, que já foi popular um dia, mas foi expropriada por alguns, da mesma forma que se trata a cultura
popular, que hoje é considerada de baixa qualidade por muitos, né? Não, por alguns, e consumida por muitos. Então, isso tudo, o Paulo Freire já refletiu sobre isso há muito tempo, mas quem faz a articulação, né, na produção do conhecimento é o educador. Mas sempre nessa perspectiva de conhecer, respeitar e também trazer aquilo que o outro talvez não conheça, porque é direito de todos nós conhecer tudo. O mundo é nosso, não é? Não é isso? Mas eu acho que pelo menos você dá a condição desse educando de procurar ampliar o seu conhecimento em outros espaços. Que você não leve todo o conhecimento, porque seria... Não tem nem como, muito, né? Mas que esse educando tenha a capacidade depois de caminhar sozinho, procurar fazer suas pesquisas. Eu acho que, só acrescentando com relação ao compartilhar, porque a gente tem, principalmente na arte, uma tradição de exposição. E o compartilhar é muito mais do que exposição. Na verdade, o compartilhar é o que eu fiz e eu vou dividir isso com o meu par, com o meu colega, com as pessoas que estão aqui comigo, para que essa produção também seja um processo de conhecimento. E esse compartilhar, ele se dá em todas as produções. A boniteza do compartilhar é que você divide, né? Você não se expõe, você divide. No caso deixa eu falar aqui, eu vou te cortar aqui um pouquinho. Não, por favor. Ô, Marcelo, é o seguinte, no caso da matemática, por exemplo, eu achei muito interessante as meninas colocarem, você veja que o direito de conhecer, né, o direito de saber, você veja que uma pessoa que de repente não lida com o mundo urbano, né, com muita frequência, mas que ela, por exemplo, precisa comprar coisas, e ela precisa lidar no mundo financeiro, né? Porque o escambo acabou há muito tempo, as pessoas precisam, as pessoas compram hoje em dia. Então você veja que esse conhecimento de porcentagem, esse conhecimento de quantias, ele é necessário, de fato, para que o indivíduo ele consiga tramitar na sociedade. Então você veja como é necessário que ele se aproprie desse conhecimento, quer dizer, ficar só ali no popular dele e só nos conhecimentos prévios dele, de repente não é suficiente. Você tem que, o professor ele tem que avançar e discutir essas coisas. Quer dizer, como é que esse mundo que está aqui interfere no seu mundo do dia a dia, quer dizer, que tem essa interferência, porque está tudo interconectado. Até para entender uma notícia de economia no jornal. Simples. Simples, uma notícia de economia no jornal. Exatamente. Só que, teoricamente, né, as pessoas até falam isso, mas vivenciar como Paulo Freire propôs e vivenciou é outra questão. Eu vejo muito isso na discussão sobre o preconceito linguístico. Temos que respeitar as variedades linguísticas. Então, temos que ensinar, né, respeitar a variedade do outro e ensinar a variedade, a norma padrão, para ele não ser discriminado. Exato. Só que sempre de uma postura superior, né? Então, vamos ensinar o melhor para ele. Isso é uma pena. Coitadinho, ele não pode ficar falando errado, porque senão ele vai ser discriminado. E não é isso. Da mesma forma que eu ensino a norma padrão, eu deveria estar curiosa em aprender a variedade não padrão. Do mesmo jeito que eu falo iluminar, eu estou interessadíssima em aprender o alumiar, que aliás é muito mais iluminado do que o iluminar, né? Então, mudar esse registro nos educadores, em nós educadores, é que é a questão. Não é incorporar a teoria, mas é mudar a nossa maneira de ver o outro como diferente, efetivamente. Rosângela, a interpretação de fotos, de obras de arte, de músicas, de filmes, de outros materiais, auxiliam o processo pedagógico na alfabetização de jovens e adultos? Elas ampliam a possibilidade de leitura do mundo, porque elas também são textos, e como textos, elas também têm uma codificação, têm significados e signos, e podem ser lidas. E, para além disso, esse educando também traz
imagens e produz essas relações com as suas relações com a arte no seu cotidiano. Então ele pode ler diferente sua produção e a produção que o mundo coloca, né? Acho que uma possibilidade de trabalho e que a gente pode usar o livro do Dedo de Prosa também como disparador é quando você está numa relação inicial com o seu educando, de conhecê-lo, né, a identidade desse educando. Você tem algumas possibilidades de imagem que constroem essa identidade, que você pode ler, tanto de alunos, de educandos, que tem na página 24, quanto na página 34 de fotografia. Inclusive, ela suscita uma possibilidade de trabalho, se você me permite, de colocar ela como um exemplo. Eu posso sugerir para os meus educandos que tragam de suas casas uma foto que significou uma mudança no seu comportamento. Eu fiquei diferente depois disso. E que eles tragam essas fotos para o espaço de alfabetização, para a sala de aula, e contem essa história. E a partir dessa contar essa história da sua foto, do seu significado, reconstruir uma outra identidade, fazer uma montagem coletiva a partir de recorte, fazendo um significado daquele momento ou do momento que o grupo entenda como importante para eles e expressar essa temática, essa linguagem de outra maneira. Você pode fazer uma instalação com isso, os objetos que estão ali, as fotos, e pendurar na sala, e fazer um espaço de interação com essas fotos. Você está fazendo uma produção artística com um significado para aquele grupo e uma leitura tanto do que foi produzido quanto do que eles trazem do seu cotidiano.